Eu dei uma palestra na semana passada sobre a questão da privatização de empresas do setor elétrico no Brasil. Não era só aliás, era até para uma outra empresa, tá? Enfim, é uma que distribui principalmente, tem um pouquinho de geração, tem um pouquinho de transmissão, mas principalmente é uma distribuidora em um dos estados do Brasil. E eu dei uma estudada antes de dar a palestra. Eu sou um generalista, né? Não sei a fundo cada um desses assuntos. E eu fiz um negócio que eu gosto de fazer, é o seguinte. Eu li um texto que contava de vários casos que estão acontecendo no mundo de reestatização de empresas que já foram privatizadas. Isso está acontecendo por vários motivos. Você tem um conflito de interesse muito grande, porque o mundo está precisando fazer uma transição energética e não necessariamente isso é o mais lucrativo para essas empresas, apesar de ser o melhor e o necessário, né, para a população. Você teve um aumento muito grande das tarifas, você teve o sucateamento de várias estruturas, então alguns países do mundo estão reestatizando e, em vários casos, remunicipalizando, como é o caso da Alemanha, os grids, né, que são as redes que você tem nas cidades. Aí li depois um relatório, né, que é um relatório de uma das maiores empresas americanas que defende a privatização do que ainda não é privado nos Estados Unidos. Segundo o relatório, nos Estados Unidos, em torno de 3/4 do sistema é privado, mas você tem mais ou menos ali 1/4 do sistema que não é privado. E o mais engraçado, eu li o relatório inteiro, é que a justificativa, o cara fala assim, não, é porque é o seguinte, quando é privado, aumenta a lucratividade, então ele é direto no ponto. Então, assim, aumenta a lucratividade, ele fala, e aí o outro argumento dele eu achei espetacular. Ele falou assim, e tem um outro absurdo que é o seguinte, nas regiões dos Estados Unidos, onde as cooperativas de energia recebem do sistema, que ainda é estatal, etc., a energia é muito mais barata. Aí é injusto, porque aí o cara vai competir em outra condição com o resto. Olha que loucura. O argumento dele é que quando é o sistema estatal, a energia é mais barata. Então é injusto, porque esse cara vai competir em melhores condições com o resto do sistema. Ou seja, vamos piorar. Sabe a piscina gelada? Que um carro na piscina gelada fala, vamos embora na piscina gelada. Então esse é o argumento do cara que defende. Aí eu peguei um do Banco Mundial. O Banco Mundial tem uma agenda, né, privatista, a gente sabe que o Banco Mundial tem. E um analista falando o seguinte, calma aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um estudo e fazer 5 pontos. Eu não sei se eu vou lembrar de cabeça os 5, mas ele fala o seguinte, vamos ver os que privatizaram e os que são estatais. Se tem mais disrupção do sistema, ou seja, blackouts, etc. Vamos comparar os dois. Vamos comparar o preço da energia nos dois. Vamos comparar o tempo de resposta para instalar, né? E vamos comparar, eu não lembro qual é o quinto, o que eles chamam de moral hazard. O que é moral hazard? É o risco moral da história, porque você diz, não, uma empresa estatal, ela não está nem aí para lucro, entendeu? Ela não está preocupada com eficiência. Porque o cara está empregado ali de qualquer jeito, tem estabilidade, que é o argumento das pessoas. Aí a conclusão que o cara do Banco Mundial chega é o seguinte, realmente, a estatal é mais barato. Em média, os países que têm esse sistema estatal é 8% mais barato do que os outros países. Ele fala, blackout e disrupção do sistema, mais ou menos igual. Não vimos nenhuma diferença estatística. Tempo para poder instalar, ele falou, é muito difícil comparar. Aí ele tenta puxar a brasa para o lado da privatização. Exato. E ele fala assim, na verdade, assim, nós percebemos que em alguns países, por exemplo, eu acho que era na Guatemala, né, que é privado, é mais rápido do que em Gana, que não é privado. Mas eu sei que é difícil, o cara compara tipo o país da América Central com o país da África, assim, duas coisas completas, mas ele mesmo fala, mas é difícil comparar. Aí ele vem o ponto que eu queria trazer para a Clarice, que ele fala assim, e o risco, esse moral hazard, que as pessoas falam, não, quando a empresa é privada, você vai ter ali a preocupação, porque você tem um acionista, que ele tem que ter lucro, vai ser mais eficiente, todo mundo vai ganhar com isso. Ele fala, não é verdade. E aí ele cita um livro de uma pesquisadora australiana, que é uma das maiores especialistas do mundo, que eu comprei o livro. Ele fala o seguinte, o que acontece? Como são monopólios naturais, a empresa privada que compra, ela sabe que ela tem o Estado na mão dela depois. E ela pode chegar e falar o seguinte, olha só, ou você, eu sei que a gente combinou o contrário, mas ou você aumenta a minha tarifa, ou eu vou parar de fornecer energia. Senão o meu caixa vai acabar. Ou você aumenta a minha tarifa, ou senão eu não vou fazer um investimento nesse novo negócio e vai acabar o sistema todo. E ele fala que o cara do Banco Mundial
O cara do Banco Mundial fala que é o contrário. E aí ele faz um estudo que mostra o seguinte: ao longo do último século, o Estado, o setor que foi mais ajudado na salvo quando quebra, com um monte de dinheiro público pela população, foram os bancos. Isso todo mundo sabia. Sabe qual foi o setor que mais teve dinheiro público para bancar quando quebra? O setor elétrico.